A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto e Imunização Racional. Volume 355 do Histórico. A complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem e para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. A solução da humanidade está no desenvolvimento do seu raciocínio. Primeira mensagem. Este mundo é do verdadeiro Deus e não de seus habitantes, que aí estão com esta vida simbólica e por isso provisória e passageira. Ninguém tem o direito de destruir aquilo que não fez e que não sabe o porquê existe. Mas os habitantes da Terra, por serem materialistas, pensam que são donos do que não conhecem por viverem desconhecidos de si mesmos. Somente através do desenvolvimento do raciocínio é que poderão passar a se conhecer e deixarão de ser como são. A Terra ainda será um paraíso racional quando todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido. Porque o raciocínio fez a união da humanidade. O pensamento fez a desunião da humanidade. Por isso, no pensamento a discórdia, no raciocínio a concórdia. Essas duas energias do chão elétrico e magnética foram feitas para a lapidação da humanidade, para preparar a humanidade para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão nessa classe de animal racional. E todos os feitos dessas duas energias do chão foram feitos para a lapidação de todos os viventes do chão. Por exemplo, a ciência filosófica e científica foi feita por essas duas energias do chão. E todas as seitas e doutrinas foram feitas por essas duas energias do chão. Todas as filosofias foram feitas por essas duas energias do chão, para preparar todos para a fase do terceiro milênio, que é a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso aí está este progresso, feito por essas duas energias do chão, que está ainda a regresso, por ser um progresso de destruição. As guerras, a fome e a sede foram feitas por essas duas energias do chão, por serem essas duas energias do chão máquinas de lapidação, para a preparação da humanidade para que todos pudessem passar a se conhecer, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Na fase do pensamento, todos viviam desconhecidos de si mesmos. Hoje, na fase racional, na fase do desenvolvimento do raciocínio, todos passaram a se conhecer, porque o raciocínio é o dono da vida e o pensamento e a imaginação e seus feitos, duas máquinas de lapidação. E por isso, há milhões de milênios todos vêm procurando acertar e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. Hoje todos os estudiosos da cultura racional passaram a se conhecer e passaram a saber as causas do sofrimento e dos tormentos, da mortandade da humanidade. Por isso hoje existem 41 guerras destruindo a humanidade, porque todos estão passando por esta lapidação, devido a estarem ligados a essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade, a coisa pior do mundo é a pessoa viver desconhecida de si mesma, não saber o porquê que assim é. Não saber o porquê todos assim são, não saber de onde são, não saber de onde vieram e para onde vão e para onde irão,
por viverem desconhecidos de sua existência, neste vulcão de ruínas que é o mundo e sua criação. E por isso todos são um conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, e ninguém sabe dizer o porquê que assim é, por todos serem um conjunto de ruínas reunidas. E por serem ruínas reunidas, por si mesmos se destroem. Hoje todos os estudantes de cultura racional sabem a causa da máquina do raciocínio e sabem que a cultura racional está tratando de desmaterializar a máquina do raciocínio e que depois dela desmaterializada, está pronta para voltar a ser o que era, habitante do primeiro mundo, o mundo que deu causa a esta galáxia Terra, e que lá são de vida eterna por serem corpos de energia, de massa cósmica pura, limpa e perfeita. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a coisa pior do mundo é a pessoa viver desconhecida de si mesma. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão com sua felicidade completa, porque sabem e conhecem o mundo de sua verdadeira origem e sabem como voltar para ele. Porque na verdadeira origem todos são eternos. E todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar à eternidade. Mas para se conhecer é preciso que conheça a cultura racional, e que esta cultura está nos livros do Universo em Desencanto. Desencanto, sim, porque todos estavam encantados por esta vida de matéria, onde muitos se tornaram materialistas por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Então a matéria era o tudo da vida de todos que viviam encantados por ela. Agora chegou o desencanto da humanidade, através da cultura racional, a cultura do verdadeiro estado natural de todos. E todos chegando o mais depressa possível no seu verdadeiro estado natural, por tudo isto ser uma evolução natural da natureza. E o que é natural chega muito mais depressa do que muitos podem pensar, porque já existem muitos com seu raciocínio bem desenvolvido, principalmente todos aqueles que colaboram com o mundo racional. Basta colaborar com o mundo racional para ter dignidade de voltar ao seu estado natural, que é de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo que deu causa à existência da matéria, porque não há efeito sem causa. Se existe a matéria, porque existe a sua causa. E a sua causa é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional, que vivia desconhecido de si mesmo por não conhecer a cultura racional, a cultura do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim sabemos o porquê somos assim, nesse estado de matéria em que todos viviam desconhecidos de si mesmos. Hoje a vida tem solução definida na cultura racional e definitiva, porque todos passaram a se conhecer e conhecer o mundo de sua verdadeira origem, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim sabemos o porquê somos assim, de matéria, e como deixarmos de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro mundo de origem, que é de onde somos, que é de onde viemos, e de como voltar ao nosso verdadeiro estado natural, que não é esse aí de matéria, e sim de energia e de vida eterna. Hoje sabemos quem somos, sabemos o porquê que assim somos, porque sabemos de onde somos e de onde viemos e agora para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer, por estarmos na categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional, sendo a categoria a causa das duas classes porque não há efeito sem causa. E por estarmos nesta categoria, vivíamos como os bichos uns contra os outros e matando uns aos outros. E por a natureza ser de transformações, essa é a causa de todos se transformarem para classes inferiores, que é a classe de bicho irracional.
se transformando assim de uma vida para outra vida, por a natureza ser de transformações. Hoje passamos a saber o porquê somos assim, como deixar de sermos assim. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, em que lá somos corpos de energia de vida eterna. Porque passamos a saber o porquê que assim somos e de onde somos, e de onde viemos e agora para onde vamos através da cultura do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar, através da cultura racional, esta máquina, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E depois de desmaterializado pela cultura racional, está pronto para voltar ao seu estado natural, que é de vida eterna, no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer se consideram felicíssimos, sempre fazendo por onde que todos passem a se conhecer, para que todos tenham a oportunidade de voltar para o seu estado natural. E por isso fazem a propaganda desse conhecimento de infinidade de modos diferentes, com conferências permanentes, para que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso ninguém mede esforços, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, e nem distância para levar a cultura racional, seja lá onde for. Hoje todos que passaram a se conhecer procedem assim, beneficiando todos que vivem desconhecidos de si mesmos. E por isso cumprem com o dever de fazer propaganda de uma infinidade de modos e maneiras para que ninguém viva desconhecido de si mesmo, chegando assim à verdadeira solução da vida eterna, por todos passarem a se conhecer e deixarem de ser de matéria e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por serem de raça racional, aí estão nesta classe de animal racional por todos serem de raça racional. E assim chegando ao ponto definido e definitivo da vida, na fase do terceiro milênio, porque a fase do segundo milênio terminou em 1935, por evolução natural da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer se consideram felicíssimos, por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como deixar de ser mortal, para ver que chegou o fim da morte e o fim do sofrimento da matéria, porque aí estavam escravizados pela matéria, e por serem escravos da matéria tinham que trabalhar para sua sobrevivência e eram destruídos pelas duas energias que fez todos assim. Destruídos na mocidade, nas guerras, destruídos pela velhice, destruídos pelos desastres, destruídos pelas doenças e destruídos pelos males naturais da natureza, que são os terremotos, os furacões, os tufões, e todos os males naturais da natureza, porque há uma infinidade deles. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, a maior grandiosidade da vida está no se conhecer. No saber o porquê que a vida assim é, e no saber o porquê todos assim são, e no saber de onde somos e no saber de onde viemos, e agora para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje sabemos o porquê somos assim e como podemos deixar de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. E por isso todos hoje estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer ser mais mortal.
Chega de viver iludido pela matéria e traído por ela, nessa vida de ilusões que parecia, para todos que viviam desconhecidos de si mesmos, que não tinha princípio nem fim. Porque ninguém sabia dizer porque era assim de matéria, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Hoje terminou o pranto, terminou o choro, terminou todos os males existentes da vida de matéria, porque todos passaram a se conhecer e saber por que são de matéria. A matéria para todos se tornava um ser simbólico de vida provisória e passageira. E ninguém sabia dizer o porquê que assim era, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo que existia, porque ninguém sabia dizer as causas de seu ser assim ser, por viverem desconhecidos das 7 partes do porquê todos assim são, porque ninguém sabia dizer a causa do sol, a causa da lua, a causa das estrelas, a causa da terra, a causa da água, a causa dos vegetais e a causa dos animais racionais e irracionais, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e desconhecidos do porquê de tudo que existia nesta galáxia Terra. E assim a vida se tornava misteriosa, enigmática, fenomenal, finita e transfinita. Por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos, mantinham os mistérios de tudo que existia, porque ninguém sabia dizer as causas de coisa nenhuma, ninguém sabia dizer a causa da matéria. Porque ninguém conhecia o primeiro mundo, o mundo racional, um mundo que deu causa à existência da vida da matéria, do animal de origem racional. E assim viviam todos nas trevas, pensando que sabiam muito e não sabiam nada, porque ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Ninguém sabia dizer o porquê dessas 7 partes, do porquê todos assim são, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo que existia na matéria. E por isso tudo era mistério, era enigma, era fenômeno, era finito e transfinito. Pareciam que sabiam tudo e não sabiam nada, porque só progrediam nesse nada, que nada adiantava, por todos e tudo terminarem em nada. Então parecia que sabiam tudo e não sabiam nada, porque ninguém sabia dizer o porquê tudo terminava em nada. A velhice era o maior desespero de todos. Todos tinham medo da velhice, porque a velhice era a maior tristeza da vida. E ninguém sabia dizer por que envelhecia, como ninguém sabia dizer o porquê todos terminavam em nada. A luta do nada pelo nada, que não adiantava nada, por tudo e todos terminarem em nada. Então o que adiantava a luta do nada? Nada, por tudo e todos terminarem em nada. Então a vida se tornava uma ilusão, todos iludidos pela vida, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e desconhecidos do porquê da vida. A vida era um paradoxo que ninguém sabia definir. Todos vivendo de aparências, aparentando aquilo que não eram, e se julgando ser que eram o que não eram, por essa sabedoria de hipocrisia. Eram verdadeiros hipócritas por aparentar aquilo que não eram. Se julgavam ser grandes pelo metal fogo em que todos viviam dentro do fogo. Fogo de dia, que era o sol queimando, e fogo de noite. E a alimentação dos filhos do fogo tinha que passar pelo inferno, pelo fogo, depois de bem cozida pelo inferno, que estava pronta para os filhos do fogo se alimentarem. E todos neste inferno que era a vida, ninguém sabia dizer o porquê dela. Todos viviam num verdadeiro inferno, sem paz, sem sossego, por desconhecerem o verdadeiro tirocínio da vida. Conhecer o verdadeiro tirocínio da vida é saber o porquê que assim eram, que ninguém sabia por estarem vivendo desconhecido de si mesmo. Ninguém sabia dizer por que a vida era essa mesma. Que parecia que tudo era e nada era, por tudo e todos terminarem em nada.
E assim a vida da matéria nada era, e ninguém sabia dizer o porquê que eram assim, por todos estarem vivendo desconhecidos de todos e de tudo. Parecia que muitos sabiam, e viam que nada sabia por tudo e todos terminarem em nada, por ninguém saber dizer o porquê deste nada. E assim era o triunfo do nada pelo nada. E assim era o triunfo do nada pelo nada. Parecia que estavam triunfando, somente parecia, e viam que era um triunfo em desarmonia com tudo e com todos, por tudo e todos terminarem em nada. O triunfo do nada era só aparência, e por isso tudo e todos terminavam em nada. Um triunfo abrasador, por todos viverem neste inferno sem saber dizer o porquê dele, desse bem aparente que todos viviam cheios de queixumes por serem de matéria. E acostumaram assim sem regalias de viver, e ninguém sabia dizer por que ninguém tinha o direito de viver. E hoje sabem o porquê que ninguém tinha o direito de viver, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna, habitantes do primeiro mundo, o mundo que deu causa a esta vida de matéria, porque não há efeito sem causa. Se existe a matéria, é porque existe a sua causa. E a causa da matéria é o primeiro mundo, o mundo racional, o mundo do verdadeiro estado natural de todos. Segunda lição do volume 355 do Histórico, na página 18. A vida tem solução definida. Chegou o fim das catástrofes, dos mistérios, dos enigmas e dos fenômenos, e dos finitos e transfinitos. Segunda mensagem. Assim foi a fase do pensamento, que são duas máquinas de lapidação preparando toda a humanidade para conhecer a fase da racionalização dos povos. Hoje todos têm que passar a raciocinar, porque a fase do pensamento já terminou desde 1935. Estamos na fase do terceiro milênio de uma nova era, a era do terceiro milênio. Esta era prevalece o raciocínio e não mais o pensamento, porque a fase do pensamento terminou em 1935, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer, e causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, esta falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira, porque terminou a fase do pensamento. Todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência. Por que tudo isso? Porque a fase do pensamento terminou. A violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. Tudo isto porque a fase do pensamento terminou e ninguém pôde resolver mais nada com o pensamento, como está aí esta infinidade de males destruindo a humanidade. A natureza mudou de fase, ninguém sentiu. Por viver artificialmente, quem vive artificialmente vive contra a natureza, e não tiveram condições de sentir os movimentos naturais da natureza, por estarem vivendo artificialmente. Hoje estamos numa fase, na era do desenvolvimento do raciocínio, porque a fase do pensamento terminou em 1935 e de muitos o pensamento já secou. Esses que estão com o pensamento seco estão cometendo as maiores monstruosidades, se tornaram monstros porque não sentem mais o que fazem. Qual é a causa disso tudo? O secamento do pensamento. Secando o pensamento, seca o sentimento. Hoje, a era do terceiro milênio, todos estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio, para que todos passem a raciocinar e a Terra se torne um paraíso racional.
Porque o raciocínio une a humanidade, o pensamento divide a humanidade. E no pensamento, a discórdia, e no raciocínio, a concórdia. Então haverá paz, amor e fraternidade pelo desenvolvimento do raciocínio, que equilibrará toda a humanidade dentro de pouco tempo. Dentro de pouco tempo, por quê? Porque tudo isso é uma evolução natural da natureza. E a natureza, quando quer, quer mesmo. E por isso aumentam cada vez mais o número de leitores de cultura racional, porque todos estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, são eternos. Ninguém quer ser mais aí de matéria, porque passaram a ser escravos da matéria e por isso tem que lutar, tem que trabalhar para a sua sobrevivência, com esta vida simbólica, provisória e passageira. Aí está a solução da vida, definida e definitiva, em que todos têm que passar a se conhecer, porque chega de viverem desconhecidos de si mesmos. Quem vive desconhecido de si mesmo não sabe dizer o porquê dessas 7 partes do porquê todos assim são. Não sabem dizer antes de ser sol o que era, antes de ser lua o que era, antes de ser terra o que era, antes de ser água o que era, antes de ser vegetal o que era e antes de ser animais irracionais o que era. Por quê? Por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. Para que todos passem a se conhecer, é preciso conhecer a cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem as causas da grande seca que houve no sul, e a grande seca que houve em Santa Catarina, e a grande seca que houve no Pantanal de Mato Grosso, e por que as geleiras estão entrando em movimento. Porque passaram a se conhecer, conhecem as causas de tudo que existe. A chuva torrencial no norte, enchentes no norte, seca no sul, coisa que ninguém nunca viu. Qual é a causa? A natureza mudou da fase do pensamento para a fase racional. Que com o pensamento quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. A magnética da imaginação, a do pensamento, a elétrica. E a natureza mudou de fase. Hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Hoje a fase é racional, a era do terceiro milênio, a era em que toda a humanidade vai passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje, como aí está provado e comprovado que a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, está aí nessas 21 eternidades como saíram do mundo racional e ficaram aí, materializados, feitos por essas 2 energias do chão, 2 energias deformadas, poluídas e degeneradas. Por ser degenerada, sempre manteve o desequilíbrio de todos. Por ser deformada, é que sempre manteve o desequilíbrio de todos. Por serem poluídas, é que sempre manteve o desequilíbrio de todos. Porque são 2 energias aí do chão, elétrica e magnética, para a lapidação de todos que aí estão. Hoje todos que já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio para encontrar o equilíbrio perdido. Porque raciocinando vai sempre acertando e pensando vai sempre desacertando, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não haveriam desacertos na vida dos pensadores. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, porque ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que essas 2 máquinas são máquinas de lapidação. E por todos estarem sendo lapidados é que são sofredores.
Todos os feitos por essas duas máquinas, pensamento e imaginação, foram feitos para a lapidação de todos que aí estão, para preparar todos para a fase do terceiro milênio. E aí estão os avisos que a natureza vem fazendo há muito, aparecendo esses habitantes no mundo racional de todas as formas, jeitos e maneiras, de todos os tamanhos, anunciando a era do terceiro milênio de todas as cores. Todos estão cansados de ver e que botaram o nome de OVNIs, mas não são OVNIs. São habitantes do mundo racional, anunciando a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, e que aí estão nessa classe de animal racional. Para ver que os avisos naturais da natureza têm sido muitos, da cultura do desenvolvimento do raciocínio à cultura racional. Hoje todos raciocinam uma coisa só. Desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que é a causa da máquina do raciocínio, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E por isso quem sabe quem é o pensamento e a imaginação não querem mais pensar nem imaginar, somente raciocinar. E todos lutando para ver tudo isso realizado. Há milhões de milênios que todos vêm procurando acertar. E quanto mais procuram acertar, mais os desacertos se multiplicam de uma forma tal que estão se preparando para botarem fogo no mundo. Um mundo que ninguém sabe dizer o porquê que ele existe. Um mundo que tem o seu dono, que é o verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E a humanidade vive apavorada e com medo de tudo, porque estão aí atravessando essa fase de salva-se quem puder e se puder, que é a era do fogo, a era do átomo. Agora, todos que estão ligados à energia racional, essa energia elimina os efeitos dessas duas energias do chão, porque são duas energias deformadas, poluídas e degeneradas. Não podem com a energia do verdadeiro Deus, que é a energia racional. Então não adianta ter medo, porque tudo isso não passa de uma ameaça falida, porque cada qual quer se mostrar mais poderoso do que todos. Então fazem essas invenções para que sejam respeitados como grandes potências bélicas. Porque não é possível que o verdadeiro Deus vai consentir que seus filhos sejam destruídos pelo fogo. E por isso a humanidade vive toda com medo de uma guerra nuclear, dizendo que o mundo está correndo grande perigo de ser destruído pelo fogo. Só seria assim se o verdadeiro dono do mundo não existisse. Esse mundo não é de seus habitantes, e sim do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. O verdadeiro Deus não vai consentir um ato desses pavoroso e hediondo. Por quê? Quem é o dono do mundo? O verdadeiro Deus. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios, que todos os filhos de Deus têm essa centelha de Deus que é o raciocínio, o vínculo da sua verdadeira origem. Hoje quem tem conhecimento do que é cultura racional não tem medo de coisa nenhuma, porque sabe que no elétrico e magnético tudo é mentira. E por ser mentira, todos os feitos dessas duas energias do chão são simbólicos, são passageiros, que aí estão nesse mundo de passagem por viver desconhecido de si mesmo. Ninguém sabe o porquê dele, ninguém sabe o porquê que assim é. Ninguém sabe o porquê que assim são, ninguém sabe de onde são. Ninguém sabe de onde vieram e nem para onde vão, e nem para onde iriam se não conhecessem a cultura racional. Porque a natureza é de transformações.
e por a natureza ser de transformações, todos se transformam de uma classe para outra porque a natureza é assim. Porque tudo de matéria tem princípio e tem fim. E por isso chegou o fim do pensamento e da imaginação, porque tudo de matéria tem princípio e tem fim. Hoje todos, conhecendo cultura racional, vão encontrar o verdadeiro Deus nessa cultura por ser uma cultura da verdadeira origem de todos, e a origem é racional. A origem é do verdadeiro Deus. A maior tristeza da humanidade é todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Essa é a maior tristeza da humanidade. Terceira lição do volume 355 do Histórico, na página 27. Todos têm o direito do erro e da perdição, construindo assim a sua salvação. Porque todos que estão ligados a essas duas energias do chão são desequilibrados, porque o elétrico e o magnético não foram feitos para equilibrar ninguém. E Deus, vendo que todos são desequilibrados por essas duas energias do chão, perdoa todos os erros da pessoa, porque o errar é humano por estarem desequilibrados por essas duas energias do chão. O que faz Deus? Perdoa todos os seus filhos, porque todos são filhos de Deus. Terceira mensagem. Tem pessoas que são assim, pacificadoras, gentlemen e justiceiros. Sabem como penetrar dentro de todos. Tem pessoas assim, e Deus é assim. Aí está o raciocínio desenvolvido. Quem está com os pés no chão vive bem em todo lugar. Quem está firme com os pés no chão não vacila. E isto é que falta em muitos, e por isso desequilibram-se, porque pensam serem aquilo que não são. No pensamento, o desequilíbrio. No raciocínio, o equilíbrio. Tem pessoas que enganam a si mesmos pelas aparências, porque desconhecem que nem tudo que brilha é ouro e se encantam com as aparências. Se encantam com as partes negativas da vida e sofrem as consequências do álibi criado por si mesmo. O álibi é um estado de inconsciência, sendo assim vulnerável obras do magnetismo. Como um peixe que morre pela boca. Pessoas que em certos momentos esquecem da existência do verdadeiro Deus, nem convivendo com ele. São pessoas incapazes de promover a paz em si mesmos. E essas pessoas sofrem muito, penam, que faz pena, pelo seu desequilíbrio conturbado pela sua insensatez. A incapacidade é derivada do magnético. O mal é que todos são feitos pelo magnético. Esse é o grande mal da humanidade, é a causa de todos os males da humanidade. Porque o magnético foi feito para preparar os imperfeitos para que se tornassem perfeitos. E por isso está aí a era do terceiro milênio, a era em que todos, por serem de raça racional, vão encontrar o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. O tu e o eu sempre foram muito confusos. O tu é uma coisa e o eu é outra coisa. No eu está o magnético e no tu está o elétrico. Mas quem vive desconhecido de si mesmo não percebe que é um conjunto de ruínas reunidas, e por ser um conjunto de ruínas reunidas por si mesmo, todos se destroem. E aí terminam as vagas ilusões da vida por estarem vivendo desconhecido de si mesmos. Na aurora da vida, aí está o resplendor de uma nova etapa da vida que é o terceiro milênio. Esse é o resplendor de uma nova aurora da vida, a verdadeira apoteose da vida, a fase do terceiro milênio. O júbilo nasceu direito, mas por viverem desconhecidos de si mesmos, baseados, não cessam na vida dos pensadores.
Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. E quem pensa vive contra si mesmo. E esta fase terminou em 1935. Quem pensa pena demais sofre muito, e no sofrimento vem o arrependimento dos seus erros. Ai daqueles que ainda têm tempo de se arrependerem. Esta fase terminou, a do pensamento, em 1935. A natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro, de grande sofrimento para a humanidade. Causou a falência moral, física e financeira de grande desentendimento da humanidade. Causou a liquidação moral, física e financeira, que é um dos maiores fracassos da humanidade. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. Ninguém respeita ninguém. O desrespeito causou a violência, a causa de uma infinidade de monstruosidades. A violência causou o terror. O terror causou essas grandes ruínas, porque o terrorismo é dos bárbaros. O terror causou as guerras e as guerras causaram o fim da vida dos guerreiros. Porque nem todos escapam. Tudo isso que está se passando foi dito em 1935. Que a humanidade ia entrar na Era do Fogo e iam passar pela fase de salve-se quem puder e se puder. E é isto que está se passando no mundo inteiro, a Era do Fogo, onde tudo pega fogo. Somente existe uma tábua de salvação, a cultura do desenvolvimento do raciocínio, a cultura do verdadeiro Deus, que está nos livros Universo em Desencanto. Porque no desenvolvimento do raciocínio, as pessoas vão encontrar a paz verdadeira, o amor verdadeiro, a fraternidade verdadeira e a concórdia entre todos. Todos concordando com todos, porque no pensamento está a discórdia. Todos discordando de todos. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. E tudo que divide causa os atritos. Os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo. E quem vive em conflito consigo mesmo passa a ter medo de tudo e de todos, porque o medo é dos conflitantes. No conflito está o medo, e o medo promove o desassossego íntimo das criaturas. Pessoas que vivem com medo só têm vontade de morrer, porque o medo cria um pavor nas criaturas e desequilibra totalmente. Aí está o magnético imperando, que não dá sossego às criaturas. Quem vive com medo é um enfraquecido e tem medo de morrer, porque a fraqueza domina. Todo medroso é fraco. Quanto mais fraco, mais medroso. E é bom que a pessoa se alimente suficientemente para ficar forte e não fraco. E é por isso, por falta de alimentação, é que existe a marginalidade. Pessoas mal alimentadas ficam enfraquecidas e cometem atos indecorosos, o império da fraqueza no seu organismo. Aí o magnético bombardeia a pessoa e desequilibra totalmente. Por quê? Todos são feitos pela energia magnética e elétrica. O elétrico bem aparente, por ser o bem aparente, é que todos são sofredores imortais. E o magnético, o puro mal, o mal puro. E aí está a salvação das criaturas. O desenvolvimento do raciocínio, para que todos, depois que estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra mudará completamente, todo o povo da Terra, porque passarão a viver num paraíso racional. É o que todos deviam de fazer, toda a humanidade tratar de desenvolver o seu raciocínio, para depois que todos estiverem com o seu raciocínio desenvolvido, a Terra passará a ser um paraíso racional. E essas são as mudanças naturais da natureza.
Todos têm 3 máquinas na cabeça. A primeira máquina é da imaginação desenvolvida pela energia magnética. A segunda máquina é do pensamento desenvolvida pela energia elétrica. E a máquina do raciocínio é desenvolvida pela energia racional, que é a energia que está comandando a natureza. Antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética. A pessoa morria como animal racional e tornava a nascer como animal racional e assim vice-versa, morria e nascia. A natureza mudou de fase, passou a energia racional a comandar a natureza e mudou o seu comportamento. E as provas do comportamento aí estão. A grande seca do sul, que não existia mais água para beber. A grande seca em Santa Catarina, que já não existia mais água para beber. E a grande seca no Pantanal de Mato Grosso, que matou uma infinidade de peixes e uma infinidade de animais aquáticos. E por o pensador perder o direito de viver porque terminou a fase do pensamento, na Índia, saiu um gás do chão que matou milhares ou milhões de indianos. E por a fase do pensamento ter terminado, os pensadores vêm sendo liquidados com uma infinidade de desastres que são diariamente. E uma infinidade de doenças novas que vêm destruindo os pensadores. Doenças essas que nunca existiam. Tudo isto porque os pensadores perderam o direito de viver, porque terminou a fase do pensamento. Nem só isso, como os castigos da natureza, terremotos, tufões, furacões e outras infinidades de males da natureza. Tudo isto porque existe uma causa, porque não há efeito sem causa. A fase do pensamento terminou em 1935. Causou todos esses males por ser uma evolução natural da natureza. Assim como mudamos de idade. 7 anos são uma coisa. 14 anos são outra coisa. 21 anos são outra coisa. 80 anos outra coisa e com 90 anos outra coisa. Tudo muda na natureza. Mudam-se as idades e muda a natureza. Para ver que tudo isto são mudanças naturais da natureza. Isto é para saberem como é o mundo nesta deformação, poluição e degeneração, em que todos paraminguados, todos vão como estão indo até a extinção da matéria. Para ver que natureza estamos submetidos por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, que o nosso natural é de vida eterna, mas nos deformamos nessa deformação racional e que somente a energia racional é que pode desmaterializar o raciocínio para que ele, depois de desmaterializado, fique pronto para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por sermos corpos de energia, todos são de vida eterna. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva, que é a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Para ver que ainda há uma solução na vida para que todos voltem à vida eterna. Para ver que nem tudo está perdido. Só está perdido pelos sonhos dos inconscientes. Porque os inconscientes é que se recusam a conhecer a cultura da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Para ver que ainda há uma grande esperança feita pelo desenvolvimento do raciocínio. Ainda há uma grande esperança em voltar à vida eterna. O júbilo nasceu direito. Se perdem por estas chagas, por não saberem amar. Devido ao livre-arbítrio que dá expansão a todas as vontades, pela liberdade que o verdadeiro Deus dá a todos. Cada qual escolhe o que quer, por todos terem o livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades, pela liberdade que o verdadeiro Deus dá a todos. E por isso o júbilo nasceu direito.
Só os imperfeitos, devido serem imperfeitos, é que não reconhecem isto, devido serem imperfeitos. Na imperfeição está o atraso, e o atraso cega todos que aí estão. E por isso o júbilo nasceu direito, mas por não saberem amar, é que encontraram dificuldades para encontrar. E por isso vivem todos em desencontro consigo mesmo. E para se encontrar é necessário que todos desenvolvam o seu raciocínio. Aí está o encontro com o verdadeiro Deus, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, é uma energia superior a todas as energias. Esta é a era da morfomologia, da forma integral da vida eterna. Esta é a era da formologia, da forma integral da vida eterna. Somente os pueris e os fariseus é que não enxergam isto. Fariseu é aquele que pensa que sabe tudo e termina em nada por não saber nada. A telepatia é do pensamento e da imaginação. A racionalização dos povos é muito diferente disto. Dessas duas energias do chão, causa da telepatia e da imaginação. Aí está o final dos tempos, porque entrou a era de Aquários, governada pela energia racional, que é a fase do terceiro milênio. E tudo isto já foi anunciado por profetas, por sábios e astrólogos há milênios. Quarta mensagem. A fase do pensamento terminou em 1935. Antes de 1935, quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. Essa fase terminou, a fase do pensamento, e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso aí está esta infinidade de desastres destruindo os pensadores, esta infinidade de doenças novas que nunca existiram destruindo os pensadores, e esta infinidade de desastres produzidos pela natureza, que são os terremotos, os furacões, os tufões, e uma infinidade de males causados pela natureza, que são muitos. Tudo isto porque a fase do pensamento terminou e a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade. Que tudo isto existe uma causa. Qual é a causa? Os pensadores perderam o direito de viver. E por a natureza ter mudado de fase, mudou o seu comportamento. A energia que está governando a natureza é a energia racional. E causou essa grande seca no sul, em Santa Catarina, no Pantanal de Mato Grosso, que morreu uma infinidade de peixes e uma infinidade de pássaros aquáticos. E todos hoje têm que conhecer a cultura racional para desmaterializar o raciocínio e depois dele desmaterializado, ele está pronto para voltar ao seu estado natural, que é de energia habitante do primeiro mundo, o mundo que deu causa a esta deformação, poluição e degeneração racional. Hoje toda a humanidade tem que tratar de conhecer cultura racional para desmaterializar o seu raciocínio, para depois dele desmaterializado estar pronto para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E que lá todos são eternos por serem puros, limpos e perfeitos. E o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Porque há milhões de milênios todos vêm pensando e imaginando, para ver que a vida tem solução definida e definitiva. Porque aí está a cultura racional para a desmaterialização do habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Depois desse habitante desmaterializado,
está pronto para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por isso hoje todos estão na fase do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional e por isso todos estão nessa classe de animal racional por serem de raça racional. A matéria é um conjunto de ruínas reunidas e por isso por si mesmo se destrói por ser um conjunto de ruínas reunidas. Terminou a fase do pensamento e com o pensamento ninguém resolve mais nada. O pensamento de todos está falido porque terminou a sua fase. E por isso com o pensamento ninguém resolve mais nada. Somente todas as soluções da humanidade estão no desenvolvimento do raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a fase racional. E por isso hoje todos têm que desenvolver o seu raciocínio, para que a Terra passe a ser um paraíso racional, depois que todos estiverem com seu raciocínio desenvolvido. O júbilo nasceu direito, mas não souberam apurar, se perdem com essas chagas por não saberem amar. E aí na cultura racional estão as verdades das verdades, porque todos são de raça racional. E a cultura racional é um conhecimento do encontro com o verdadeiro Deus, porque é a cultura do verdadeiro Deus. Por ser da verdadeira origem de todos, a verdadeira origem da humanidade. Hoje todos vão saber o porquê esse mundo assim é, o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão. E para onde iriam se não estivessem tratando de desenvolver o seu raciocínio? Iriam para onde? Para as classes inferiores. Hoje quem se recusar a se conhecer está perdido, porque vai mesmo se transformar para as classes inferiores por se recusar a se conhecer. Para ver que a vida tem solução definida e a solução está na cultura racional. Os fariseus que se recusarem a se conhecer vão acabar se transformando para as classes inferiores, porque o mundo está cheio de fariseus. Fariseu é aquele que pensa que sabe tudo e não sabe nada. São os tais que não sabem dizer o porquê que assim é e o porquê todos assim são e de onde vieram e para onde vão e para onde irão se não passarem a se conhecer. A ciência filosófica e científica foi feita pelo pensamento e pela imaginação, para a lapidação de todos que aí estão e por isso são sofredores imortais. E todas as filosofias foram feitas para a lapidação de todos que aí estão, todas as seitas, todas as doutrinas, que foram feitas pelo pensamento e a imaginação. Tudo isso foi feito para a lapidação de todos. E por isso todos são sofredores e não sabiam porquê, e são mortais e não sabiam porquê. Hoje é que estão sabendo na cultura do verdadeiro Deus a cultura racional. Porque o raciocínio une toda a humanidade, por isso, no pensamento está a desunião da humanidade. No pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. O pensamento causa os atritos e os atritos causam os conflitos e vivem todos em conflitos consigo mesmo por viverem desconhecidos de si mesmos. Agora todos que já passaram a se conhecer, que conhecem o que é a cultura racional, esses estão livres dos martírios da vida dos pensadores. E é por isso que todo pensador pena que faz pena por estar vivendo desconhecido de si mesmo. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, os causadores de todas essas filosofias, feitas pelo pensamento e a imaginação e pela ciência filosófica e científica. São dois instrumentos feitos por essas duas máquinas de lapidação. Lapidar quer dizer preparar todos para se conhecerem. Preparar todos para a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, e por isso todos são de raça racional,
e que todos estão nesta classe de animal racional. Hoje o convívio divino está vivendo os estudantes de cultura racional. Estão desfrutando da proteção do verdadeiro Deus, que o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. A cultura racional já fez 51 anos e, por ser um conhecimento do verdadeiro Deus, todos os filhos de Deus, muitos já esperavam por isso, porque há milênios foi anunciado por profetas, por sábios e por astrólogos, que fizeram esse grande anúncio da cultura racional, Nostradamus e outros mais. Feliz de quem passa a se conhecer. Infelizes os que vivem desconhecidos de si mesmos, baseando-se no pensamento e na imaginação. Faz uma diferença muito grande os que passaram a se conhecer para os que vivem desconhecidos de si mesmos, pensando que o pensamento e a imaginação tudo é e vendo que nada é, por todos terminarem em nada. Se o pensamento e a imaginação tudo fosse, ninguém era sofredor e mortal. Para os que já passaram a se conhecer, entendem isso perfeitamente, dizendo: infeliz de quem pensa e imagina por não saber quem é o pensamento. O pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. E o raciocínio não deixa a pessoa fazer uma viagem dessas, porque o raciocínio é o dono da vida e tem responsabilidade com a vida. E o pensamento não. O pensamento é um irresponsável. Por isso, no pensamento e na imaginação estão todas as ruínas que existem. E no raciocínio não. Porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide a humanidade. Para ver que o raciocínio é muito diferente do pensamento. E tudo que existe feito pela imaginação são coisas imaginárias, porque quem imagina não se conhece. Na imaginação está o magnetismo, todos magnetizados pela matéria, por esta vida material. Porque quem pensa e imagina está magnetizado pela matéria. Porque a imaginação é quem comanda o pensamento e por isso existem os ateus, os incrédulos que passam a não admitir tudo aquilo que não conhecem, por não saberem do que se trata. A vida da matéria é uma vida vazia, uma vida cheia de hipocrisia, de imperfeição e de monstruosidades. E por isso o mundo está cheio de monstros. Porque estão magnetizados pela matéria, pensando que a matéria tudo é e vendo que a matéria nada é. E por isso todos terminam em nada por a matéria nada ser. Agora os que passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional para desmaterializar o seu raciocínio, para que depois dele desmaterializado, ficar pronto para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional, porque lá são corpos de energia de vida eterna. E na matéria a vida é simbólica e por isso provisória e passageira. Agora no mundo racional todos são eternos, porque de lá é que saiu essa deformação e poluição e degeneração racional. E por isso todos encantados pela matéria, e agora chegou o desencanto na cultura do desenvolvimento do raciocínio. O desencanto tudo é e a matéria nada é. No encanto está o sofrimento e o pranto, e no raciocínio está a vibração divina. O ponto-chave da vida eterna está na razão da vida, por todos serem de raça racional. E por isso estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje todos sabem como voltar para o mundo de sua raça, porque passaram a se conhecer, a saberem o porquê que esse mundo assim é, a saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje todos têm o seu destino traçado, que é a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural.
Hoje, os que passaram a se conhecer terminaram todos os engodos da vida, porque não são mais embrulhados pelo pensamento e a imaginação, porque passaram a se conhecer e a saber que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. São duas máquinas que estão preparando a humanidade para, depois de preparados, passarem a se conhecer, que é o mais importante da vida de todos. Quinta mensagem. O mundo está atravessando horas difíceis, porque todos estão pensando, por não saberem que a fase da racionalização já está no mundo, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Porque todos são de raça racional e por isso estão nesta classe de animal racional. Mas com o tempo, todos vão passar a raciocinar. Porque quem está comandando a natureza é a energia do desenvolvimento do raciocínio de todos, da desmaterialização da máquina do raciocínio. Com a evolução natural da natureza, todos têm que raciocinar para unir toda a humanidade, porque o raciocínio, nele está a união de toda a humanidade para que a Terra se torne um paraíso racional. Mas muitos já estão tomando conhecimento da fase do raciocínio e muitos estudantes de cultura racional já com raciocínio bem desenvolvido e evoluído, porque são estudantes de cultura racional. A vantagem do raciocínio é que passa a equilibrar toda a humanidade, porque o raciocínio equilibra e o pensamento desequilibra. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializá-lo para que, depois dele desmaterializado pela cultura racional, fique pronto para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que lá todos são corpos de energia de vida eterna. Aí está a evolução natural da natureza com a sua grandeza angelical, porque o verdadeiro natural de todos é raciocinar. Quando pensavam e imaginavam, julgavam que um pensamento concreto fosse o raciocínio. Hoje é que estão vendo e sabendo que ninguém nunca raciocinou, porque a fase do desenvolvimento do raciocínio entrou em 1935. Terminou assim a fase do pensamento, e por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. Por falta do alimento da natureza, causou todo esse desequilíbrio universal, aonde, por não conhecerem cultura racional, os pensadores não conheciam a causa de todo este desequilíbrio que se passa pelo mundo inteiro. Hoje é que estão conhecendo a cultura racional e conhecendo as causas de todos esses males da humanidade, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiriam desacertos na vida dos pensadores. Há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, nunca conseguiram acertar, como aí está esta infinidade de desacertos no mundo inteiro. Todos vivendo como bichos sem saber porquê, e vivendo uns contra os outros e matando uns aos outros, e ninguém conhecia a causa de todos esses malefícios que estão se passando no mundo inteiro, porque não há efeito sem causa. Hoje é que os estudantes de cultura racional estão tomando conhecimento de todas as causas de seus efeitos. É que estão vendo que a vida tem solução com a cultura racional, desmaterializando o raciocínio. Hoje todos sabem o porquê que estão nesta categoria de bicho racional dividida em duas classes, racional e irracional. E todos hoje sabem que a natureza de transformações, que tudo se transforma de uma vida para outra. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão conscientes, por terem as provas e as comprovações nas mãos, sabendo que o fim do mundo não é catastrófico como muitos pensavam que fosse, porque entrou a energia mais poderosa do mundo, que é a energia racional,
a energia do verdadeiro estado natural de todos, e essa energia não vai deixar que o mundo se acabe catastroficamente. Porque esta energia, por ser uma energia poderosa, desfaz todos os feitos pela energia magnética. E aí está a fase do desenvolvimento do raciocínio imperando, onde todos vão passar a raciocinar, e depois que todos estiverem raciocinando, a Terra passará a ser um paraíso racional. Pelos diagnósticos feitos pelo pensamento, pelo magnético e elétrico, diziam que o mundo ia terminar numa catástrofe porque julgavam que a era do fogo imperasse a vida inteira. Terminou a era do fogo porque quem está regendo a natureza é a energia racional. A era do fogo imperou para os pensadores e por isso passaram por esta fase de salve-se quem puder e se puder. Para os pensadores e não para quem já está tratando de desmaterializar o seu raciocínio. Quem está por conta da energia que está comandando a natureza da energia racional. Para ver que os pensadores estão passando por tudo isso, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos e por assim estarem, é que ninguém sabe o porquê que esse mundo assim é, o porquê todos assim são, nem de onde são, nem de onde vieram, e nem para onde vão, e nem para onde iriam. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Felizes de todos que já passaram a se conhecer. Infelizes de todos que estão pensando e imaginando. E quem pensa e imagina, pensa que o mundo é seu. E por isso se tornaram materialistas, incrédulos e ateus por pensarem que o mundo é seu. Esta é a vida de quem pensa e imagina. Que são sofredores e mortais sem saber dizer por que são assim. E o pensamento e a imaginação mantendo todos assim, desconhecidos de si mesmos, todos vagando nesta terra e vivendo sem saber o porquê dela, por todos desconhecerem essas 7 partes do porquê todos assim são. E por isso ninguém sabia antes de ser sol o que era, ninguém sabia antes de ser lua o que era, ninguém sabia antes de serem estrelas o que eram, ninguém sabia antes de ser planeta o que era. Ninguém sabia antes de ser terra o que era. Ninguém sabia dizer antes de ser água o que era. Ninguém sabia dizer antes de ser vegetal o que era. Ninguém sabia dizer o porquê dessas 2 classes de animal racional e animal irracional. Porque todos viviam desconhecidos desses segredos naturais da natureza. E que o desencanto provou e comprovou e mostrou o porquê dessas 7 partes do porquê todos assim são. Hoje todos que já passaram a se conhecer se mantêm felizes dizendo, até que enfim chegou a causa de tudo isso que existe nesse mundo de matéria, porque não há efeito sem causa. Até que enfim chegou o fim dos mistérios, dos enigmas, dos fenômenos que os pensadores e imaginadores mantinham. Hoje, para todos que já passaram a se conhecer, não existem mistérios nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos. Hoje a verdade das verdades boia em cima d'água e hoje todos têm prazer de viver porque passaram a conhecer as causas do porquê de tudo que existe nesse mundo de matéria. Agora só mantém os mistérios e enigmas os que ainda estão pensando e imaginando. Esses mantêm esta vida misteriosa porque estão vivendo desconhecido de si mesmos, porque muitos desses se recusam a se conhecer, por estar fanatizado por suas filosofias, por suas crenças, por suas doutrinas e por suas seitas e por suas religiões. Se recusam a se conhecer porque estão fanatizados pelos feitos do pensamento e da imaginação, que são 2 máquinas de lapidação, que fez todos esses feitos para preparar, por esta grande lapidação, a humanidade para que todos com o tempo passassem a se conhecer. E de forma que a ciência filosófica e científica foi feita por essas 2 máquinas de lapidação para preparar todos para a fase do 3º milênio.
E por isso no raciocínio está a união de toda a humanidade, no pensamento está toda a desunião da humanidade. Hoje o triunfo é racional, porque quem está comandando a natureza é a energia racional para a desmaterialização da máquina do raciocínio, que é uma mecânica racional, uma mecânica da Terra, uma mecânica celeste, uma mecânica do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e que é uma energia superior a todas as energias. Fonte da bondade e da perfeição da humanidade. Hoje o brilhante maior da humanidade é o desenvolvimento e a desmaterialização do seu raciocínio. Esse é o maior brilhante de toda a humanidade. Porque o raciocínio nele está a união da humanidade, no pensamento, a desunião da humanidade. E aí está provado e comprovado, por todos estarem vivendo uns contra os outros e matando uns aos outros, por todos viverem desconhecidos do porquê todos assim são. E do porquê esse mundo assim é. Para ver que chegou o fim dessa grande catástrofe universal. Catástrofe, sim. Porque vivem uns contra os outros e matando uns aos outros, e por isso as guerras não cessam. A mortandade no mundo é muito grande, porque basta estar na fase do pensamento e da imaginação. E que terminou essa fase há muito tempo, e por ter terminado, os pensadores perderam o direito de viver, e por perderem o direito de viver, estão sendo destruídos por essa infinidade de desastres, por essa infinidade de guerras, por essa infinidade de doenças novas que são verdadeiras epidemias, e essa infinidade de desastres da natureza, que são os terremotos, os furacões, e uma infinidade de males naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem tudo isso dizendo: é verdade. A grande infelicidade dos pensadores e imaginadores é viverem desconhecidos de si mesmos, que aparentemente parece que se conhecem, mas está provado e comprovado que todos vivem pensando, imaginando, desconhecidos de si mesmos. Porque aparências não são verdades. Parece que todos se conhecem, apenas parece. E aparentam tudo serem e nada são, porque terminam em nada sem saber porquê, por viverem desconhecidos desse nada que parece tudo ser e nada é, e por nada ser termina em nada. E por isso a vida dos pensadores e imaginadores sempre foi catastrófica, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos e de tudo que existe nessa galáxia Terra. Hoje estão vendo e sabendo que a solução do mundo está na cultura do desenvolvimento do raciocínio de todos. Só não enxerga isto quem se recusa a conhecer a cultura racional por estar fanatizado por esta infinidade de filosofias que parece tudo ser e nada é. Porque o fim de todas essas filosofias é todos terminarem em nada sem saber porquê. Hoje todos já passaram a se conhecer. Conhecem as causas de todos os feitos que existem e sabem o porquê do pensamento e da imaginação. Sabendo que são duas máquinas de lapidação e por serem duas máquinas de lapidação, é que todos são sofredores e mortais sem saber porquê. Porque os pensadores, ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Por estarem vivendo em contradição consigo mesmo e com tudo que existe. E assim quem pensa, vive assim, tornando-se um ser contraditório. Tudo isto por estarem vivendo desconhecido de si mesmos. O maior tesouro da vida hoje, todos sabem, que é o se conhecer. Aí está o grande tesouro da solução da vida para a volta de todos à vida eterna, que é o paraíso sonhado por muitos, o Éden dos sonhos dos fariseus. Hoje todos sabendo que a natureza é de mudanças sucessivas, e por isso todos mudam de idade por a natureza ser de mudanças sucessivas. Hoje muitos têm 7 anos, é uma coisa. Com 14 anos é outra coisa.
com 21 anos é outra coisa, com 40 anos é outra coisa, porque a natureza tem mudanças. Tudo muda na natureza. Como a própria natureza muda, como mudou da fase de monstros para a fase de selvagem, da fase de selvagem para a fase da civilização, e da fase da civilização para a fase da racionalização. A natureza é de mudanças e, por isso, está aí a fase da racionalização dos povos imperando no mundo inteiro, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. E por isso estão aí nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. Racional é a razão da vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo: é verdade, que nós somos corpos de energia de vida eterna, por serem puros, limpos e perfeitos. E onde existe pureza não existe sofrimento nem tormentos, porque basta ser puro, limpo e perfeito para estarem isentos da imperfeição. Imperfeição existe na matéria, em que todos são deformados, poluídos e degenerados, e que se deixassem o império da degeneração dominar todos, iam se extinguir em nada e se transformar para quadrúpedes, porque a natureza é de transformações. Esse é o triunfo da natureza de mudanças sucessivas. E por isso hoje está vivo e amanhã está morto, mudando de uma vida para outra. E por isso o importante é tratar de desenvolver o seu raciocínio para voltar à vida eterna, a ser puro, limpo e perfeito como sempre foi. E a desmaterialização da máquina do raciocínio é para chegar a esse ponto e voltar para o seu verdadeiro estado natural. Todos que já passaram a se conhecer reconhecem a forma verdadeira de ser, que é de energia de vida eterna. Por saberem o porquê que assim são e de onde são, do mundo racional e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Iriam para onde? Para as classes inferiores. E aí está o maior tesouro da humanidade. Saber como voltar para o seu estado natural, maior brilhante do mundo, brilhar imunizados pela imunização racional. Imune à energia elétrica e magnética. Todos aqueles que estão imunizados pela energia racional, que chegarão ao seu verdadeiro estado natural com a maior facilidade possível, por estar imune a essas duas energias do chão elétrico e magnética. O imunizado é porque está ligado à energia racional, ligado à energia racional está imunizado por ela, da energia elétrica e magnética. E assim o que vai imperar no mundo inteiro é a imunização racional. E que para muitos já está imperando e por isso já tem grande parte da humanidade ligada à energia racional. Para ver que falta pouco para que todos fiquem imunizados pela energia racional. E por isso todos que conhecem cultura racional estão tratando disto, porque ninguém quer mais ser animal racional. Todos hoje querem ser racionais. Porque é o caminho da perfeição eterna, é o caminho da eternidade, da volta de todos ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem viver mais como bicho racional, por saber que o bicho vive uns contra os outros e matando uns aos outros. Quem tem consciência disto quer ser mesmo é racional. A carne é do bicho. Todos hoje estão trabalhando para voltar a ser energia, como eram, porque ninguém quer mais ser bicho depois que passaram a se conhecer. Só vive como bicho todos que se recusam a se conhecer. É que vivem pensando e imaginando, vivem agarrados à carne, como um sofredor sem destino, por se recusar a se conhecer. Quarta lição do volume 355 do Histórico, na página 58. O ponto alto da vida está no conhecer o porquê que a vida assim é e o porquê todos assim são,
E o porquê que esse mundo assim é, e de onde todos são, e de onde todos vieram, e para onde todos vão. E o maior feitiço do mundo é a língua. E por isso o ditado é o seguinte: caveira, quem te matou foi a língua. Sexta mensagem. Aí está o maior conhecimento do mundo, por ser o conhecimento do verdadeiro Deus e da verdadeira energia que fez todos assim. Porque Deus é uma energia superior a todas as energias. É o causador da energia elétrica e magnética que fez todos como aparelho de reprodução de filhos e irmãos, porque todos são filhos de Deus. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo: aí está a verdade das verdades, porque é o conhecimento do verdadeiro Deus, e somente Deus é que podia salvar toda a humanidade, esclarecer como é feita a salvação de todos, que é o raciocínio que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar à vida eterna, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje encontraram uma solução definitiva da vida, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Com o desenvolvimento do raciocínio chegou o fim da vida dos pensadores e imaginadores. Todos tiveram que esperar serem lapidados e, por meio desta lapidação, preparados para conhecerem a fase do terceiro milênio. Teve que existir essa preparação, porque eram muito rudes e até hoje a rudez impera e, por isso, o mundo está cheio de analfabetos e todo analfabeto é rude demais. Hoje estão no caminho do encontro com o verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. E por todos terem raciocínio, todos são filhos de Deus, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. O seu Manuel veio do mundo racional com raciocínio já desenvolvido. Cumprir esta sentença de trazer esta mensagem da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Teve coragem de se materializar como bicho para poder salvar a bicharada do chão. Indicar o caminho da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. E por isso a fase do pensamento terminou desde 1935. Antes de 1935, quem governava a natureza era a energia elétrica e magnética para o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. A natureza mudou de fase e hoje quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Quando a energia elétrica e magnética governava a natureza, morria como animal racional e tornava a nascer como animal racional. E assim morria e nascia, morria e nascia. E essas duas energias do chão, como máquinas de lapidação, que por todos estarem sendo lapidados eram sofredores imortais. Porque na lapidação está o sofrimento horroroso e pavoroso, preparando todos para a fase da racionalização dos povos, para que toda a humanidade conhecesse o mundo de sua raça e soubesse como voltar para ele, com a desmaterialização do raciocínio que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é a vida eterna. Já foram canibais, já foram antropófagos na era em que eram monstros e como selvagens também. Exerciam antropofagismo porque eram selvagens. Só deixaram de ser antropófagos depois que veio a civilização. E como eram civilizados, também usam uma antropofagia, porque matam os bichos para se alimentarem. Matam um boi, matam um porco, matam a galinha,
e matam cabritos e os carneiros para se alimentarem. Assim, fazendo uso da antropofagia, com modos e métodos diferentes. E por isso toda a humanidade é carnívora. Matam os peixes para se alimentarem e se alimentam de todas as espécies de carnes. Muitos usam a culinária diferente, comendo só legumes, que é um dos grandes alimentos, não são carnívoros. Outros são carnívoros e outros usam uma macrobiótica, que é apenas legumes e cereais. Não gostam de sacrificar os animais para se alimentarem. Vivem uma vida diferente dos carnívoros, uma espécie de gente diferente. Os carnívoros só têm satisfação comendo carne, como os da macrobiótica só sentem satisfação em se alimentar de legumes e cereais. Para ver que cada qual escolhe o que quer pelo seu grande livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades pela liberdade que o verdadeiro Deus dá a todos. Para ver como os gostos são diferentes e como todos são diferentes, e como tudo e todos são diferentes uns dos outros. Agora encontraram a solução definitiva da vida, e todos estão tratando de estudar a cultura racional para desmaterializar o seu raciocínio, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural. E assim o mundo hoje atravessa horas difíceis devido às mudanças naturais da natureza, porque tudo muda. Como uma pessoa com 7 anos é uma coisa, com 14 anos é outra, com 21 anos é outra coisa, com 40 anos é outra coisa, com 80 anos é outra coisa e com 90 anos é outra coisa. Para ver que tudo na natureza muda, para ver que a natureza mudou de fase, da fase de animal racional para a fase racional, para ver que as mudanças da natureza são constantes, da fase de monstros para a fase de selvagens, e da fase de selvagens para a fase da civilização, para ver que as mudanças naturais da natureza são constantes, que por ser uma natureza deformada, poluída, degenerada, está sujeita a essas mudanças naturais da natureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo: é verdade, as mudanças naturais da natureza são um fato verídico, porque aí estão as provas e as comprovações do que éramos, do que fomos e do que somos. Foram o quê? Monstros. Eram o quê? Selvagens. E são agora dentro da civilização racionais. E por isso aí está a fase da desmaterialização do raciocínio, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado está pronto para voltar ao seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia são eternos. Muitos já estão com o raciocínio bem desenvolvido, e os que estão iniciando estão a caminho do desenvolvimento do raciocínio. O ponto fraco da humanidade é que ninguém sabia que nasceram do chão feitos pela energia elétrica e magnética, a terra e a água, sendo a terra uma verdadeira incubadeira e uma bicheira produzindo bichos de uma infinidade de formas e maneiras e tamanhos diferentes. Mas quem estudou o primeiro livro viu a extinção de racionais como foi feita e como se tornaram animais racionais por serem de origem racional. A gênese completa desta deformação e degeneração e poluição racional está no primeiro livro e em toda a obra de como surgiu esse mundo de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão a par de toda a gênese da humanidade, vendo e sabendo que todos nasceram do chão, sendo a terra uma incubadeira como é a mulher que foi feita pelo vírus da terra. Também é uma incubadeira em modos diferentes,
porque é um aparelho de reprodução de filhos e irmãos, sendo o homem feito pelos restos da mulher dentro do ventre da mulher, e depois que nascem, tomam mais restos que é a amamentação. E é por isso que no tempo das deusas, o homem era considerado como mais fraco do que a mulher, porque é feito pelos restos da mulher, e assim houve um império das deusas. Quem governava o mundo eram as mulheres. Mas com o tempo, esse regime caiu devido aos crimes que passaram, porque às vezes vinha uma mulher histérica governar a nação e toda pessoa histérica é insaciável. E assim, para saciar seus instintos, pegavam os jovens bonitões e depois de saciar seus instintos mandava matar. Foi aí que o povo se revoltou com o regime das deusas. Mas veio o homem que sempre foi muito pior. Pior por quê? Porque com uma infinidade de mulheres de que essa época também terminou, que foi a época dos sultões, em que naquela época diziam os sábios: o sol representa o homem na terra e a mulher representa a lua, e por isso regula com ela. O sol tem 4 mulheres, e os homens, para viverem bem equilibrados, tinham que ter 4 mulheres. A lua nova na frente, a minguante atrás, a mais velha. A lua cheia à direita e à esquerda, a crescente para substituir a lua nova. E assim viveram muitas eternidades desta forma. Veio o sultanismo e acabou com tudo isto. Depois surgiu a religião católica, em que os casamentos eram feitos em nome de Deus, união eterna. Depois de vários anos, os governos, para ganhar qualquer coisa, veio dar o casamento civil e entrando assim na seara dos vigários. E assim o mundo já passou por uma infinidade de fases diferentes dessa de civilizado. A civilização foi feita para preparar a humanidade para a fase do 3º milênio, que é a fase que aí está governando a natureza, sendo a energia racional ponto alto universal, porque o raciocínio une toda a humanidade e o pensamento divide a humanidade. E por isso no pensamento a discórdia, discordando uns dos outros, e no raciocínio a concórdia, concordando uns com os outros. A discórdia causa os atritos causam os conflitos e por isso todos os pensadores sempre viveram em conflito consigo mesmo. E por viverem em conflito consigo mesmo, essa é a causa das sucessivas guerras que sempre existiram, por viverem em conflito consigo mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, os pensadores sempre foram conflitantes e o raciocínio já é tão diferente, porque todos com raciocínio desenvolvido, a Terra passará a ser um paraíso racional. Porque o raciocínio une a humanidade, o pensamento divide toda a humanidade. Para que haja a verdadeira união dos povos, é preciso que toda a humanidade trate de desenvolver o seu raciocínio. Hoje a natureza está contente porque está vendo que todos estão se esforçando para desenvolver o seu raciocínio, para voltar ao seu estado natural, que é de energia pura, limpa e perfeita no primeiro mundo, o mundo racional. E de forma que a natureza se sente feliz por ver que a humanidade agora está no rumo certo, no rumo da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Enquanto pensavam, estavam todos desajustados, porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, não haveriam desacertos na vida dos pensadores. O que o mundo está passando, a causa é uma mudança de fase da natureza, porque o raciocínio resolverá todos os males da humanidade, por isso está aí ele, na fase do 3º milênio para a solução de todos os males que aí estão, porque o raciocínio une a humanidade e o pensamento divide todos. Para ver que tudo isto que está se passando é transitório. O mundo não vai ficar nisso,
porque está aí a fase do terceiro milênio para a solução dos males que vem afligindo a humanidade. Porque terminou a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza causou todos esses males. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. Essa é a causa desta infinidade de desastres que vem destruindo os pensadores. É a causa dessa infinidade de doenças novas que vem destruindo os pensadores. Essa é a causa dos males naturais da natureza. Terremotos, vulcões, tufões, furacões e uma infinidade de maltratos da natureza. Porque os males naturais da natureza são muitos. Hoje todos conhecendo as causas de todos esses males que vêm destruindo a humanidade, porque não há efeito sem causa. E aí está a grande epopeia do mundo, porque se deformaram e se degeneraram, e poluíram-se e todos ficaram assim, ninguém sabia por que era assim. Ninguém sabia o porquê todos eram assim. Hoje é que estão sabendo quem são, por que assim são, o porquê que esse mundo assim é, de onde são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje é que estão vendo porque estão aí dentro deste vulcão elétrico e magnético, fogo noite e dia, que só enxergam a poder de fogo. Fogo de dia que é o sol queimando e fogo de noite. A vida, por ser desconhecida de todos, se tornou um inferno de Dante. Hoje todos que estão passando a se conhecer dizendo, é verdade, fizemos um mau uso do livre-arbítrio, porque no mundo dos puros, limpos e perfeitos não há coação de liberdade. A liberdade impera no meio dos puros, limpos e perfeitos, e por fazerem um mau uso da liberdade caíram nesse abismo e que foram chamados a atenção muitas vezes. Mas achavam que iam muito bem, como até hoje acham que vão muito bem como sofredores imortais. Ficaram encantados sem solução de coisa nenhuma, e hoje está o desencanto provando e comprovando, com base e com lógica, o porquê todos assim são. O porquê todos aí estão nesta deformação sem limites, nesse estado de inconsciência. Porque ninguém tinha consciência do porquê era assim como é, sofredores imortais por estarem vivendo desconhecido de tudo e de si mesmo. Ninguém sabia a causa deste degredo e, por isso, o alfabeto filosófico científico, que foi feito para a lapidação de todos, mantinha os mistérios dos enigmas, os fenômenos, os finitos e os transfinitos. Ninguém sabia quem é quem, porque todos viviam iludidos pela matéria e se tornaram materialistas e muitos até se tornaram ateus, como coisa que o mundo fosse seu, como coisa que o mundo fosse de todos que aí estão. E por viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém sabia que o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias. Muitos não admitiam mais esses deuses criados aí na Terra, e também não sabiam que o verdadeiro Deus era um raciocínio superior a todos os raciocínios. Era uma energia superior a todas as energias. Afinal de contas, tudo é energia transformada em matéria, mal terráqueo, por isso somos sofredores imortais. Antes de tudo, sem ser, era energia. Todo antes de ser é energia. Principiando pela vida eterna, que é um corpo de energia habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Muitos sabem disso e reconhecem isso, que todo antes de ser é energia. Antes de ser esse corpo elétrico e magnético, era energia elétrica e magnética. E por ser energia, todos na matéria têm esta vida simbólica, provisória e passageira. Agora toda a humanidade está com a sabedoria completa, que está no desenvolvimento do raciocínio,
na desmaterialização da energia que está materializada como máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos conhecem a causa dessas 7 partes do porquê todos assim são, e quem foram os causadores dessas 7 partes que existem: o Sol, a Lua, as estrelas, a água, a terra, os animais diferentes uns dos outros e os vegetais. Hoje todos sabem quem são os causadores dessas 7 partes e, por isso, estão aí sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Estão aí como sofredores imortais com esta vida simbólica sem saber o porquê dela, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje é que todos passaram a se conhecer na cultura racional, a cultura do desenvolvimento do raciocínio. E por isso a satisfação de todos hoje é grandiosíssima. Por isso ninguém tem palavras para agradecer. Vejam a grande batalha para desencantar todos universalmente. Porque estão aí nesta categoria de bicho racional divididos em 2 classes, racional e irracional, e vivendo como bichos uns contra os outros, e matando uns aos outros, e por isso as guerras não cessam. E se continuarem a pensar, acabam se transformando da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, porque a natureza de transformações. Tudo se transforma de uma vida para outra. Os mais sabidos estão com os livros nas mãos, porque querem voltar ao seu estado natural. Agora os que se recusam a se conhecer continuam maravilhados com a vida da matéria, que não existe maravilha nenhuma, mas os que se recusam a se conhecer acham que a natureza tudo é e que na vida da matéria só tem maravilhas. As maravilhas que todos estão vendo é sofrer e morrer destruídos pelo sofrimento. Essas são as maravilhas da matéria, e que muitos, por viverem desconhecidos de si mesmos, acham a vida da matéria maravilhosa. Trabalhar, comer e dormir e encerram a vida nisso, como verdadeiros bichos. A vida do pensamento sempre foi uma vida de tormentos, porque o pensamento não foi feito para acertar. Foi feito para lapidar todos os pensadores e por isso é uma máquina de lapidação. E por ser uma máquina de lapidação, destrói todos pela lapidação, o pensamento e a imaginação. Se não destruísse, todos seriam eternos. E aí está, comandando a natureza da energia racional, para o desenvolvimento do raciocínio de todos. Existem os beija-flores, que são aqueles que pegam no livro e não entendem ou por isso ou por aquilo, e abandonam o livro de sua verdadeira salvação, para depois, mais tarde, vir a saber o que é e continuar a leitura. Até aí se atrasou muito porque abandonou o conhecimento de sua verdadeira salvação. Esses são os tais beija-flores, que não sabem florir para encontrar o seu verdadeiro estado natural. Lê, não entende, joga para o lado. Os que entendem desfrutam da maior primazia do mundo, que é saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural com seu corpo de energia do primeiro mundo, o mundo dos puros, limpos e perfeitos. E muitos são persistentes na leitura. Continuam a ler até passarem a conhecer o conteúdo e o valor da cultura racional. É um livro que tem curado a infinidade de pessoas, é um livro que tem equilibrado a infinidade de pessoas pelo desenvolvimento do seu raciocínio. É um livro diferente de todos os livros, porque é o livro do verdadeiro Deus. Onde está esse livro está Deus para resolver os problemas cruciantes da vida do leitor. Para ver que este livro é um maná de certezas e de grandezas e de purezas. Livro nenhum feito pelo pensamento e a imaginação não é assim, porque essas 2 energias do chão, todos os feitos dela, todas as escriturações feitas por ela,
é para a lapidação de todos que aí estão. E por isso esse livro é feito pela energia racional. É um livro diferente de todos os livros, porque onde chega, resolve a situação aflitiva de todos. Para ver que não é um livro comum como outro qualquer, porque esta leitura, a cultura racional é do verdadeiro Deus e por isso ele é um encontro com Deus. O Deus verdadeiro que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Agora, quem tem boca fala o que quer e quem ouve escuta aquilo que não quer e aquilo que quer. E assim é a vida dos confusos, dos mamelucos, que para loucos pouco falta. Porque o pensamento e a imaginação desequilibram e por isso a loucura impera no mundo, as barbaridades, a violência, o terror, as guerras. Tudo isto um conjunto de destruição, todos em ruínas, por desconhecerem o porquê todos assim são. E por isso o mundo governado pelo pensamento e a imaginação está num desequilíbrio infernal. Desequilíbrio esse que ninguém sabe onde vai parar dessa forma. Só o raciocínio salvará todos esses desequilibrados, porque no raciocínio está a união da humanidade e no pensamento está a divisão da humanidade. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar esta máquina para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia puro, limpo e perfeito, com seu progresso de pureza. Para ver que no raciocínio está a verdadeira solução da volta de todos para a vida eterna. O raciocínio é a flor primária, por ser o verdadeiro estado natural de todos, a razão da consciência eterna. Mas muitos ainda estão vivendo de sonhos e ilusões, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e de tudo. Mas tudo isso se acaba com o desenvolvimento do raciocínio. Porque o raciocínio é o fator preponderante da vida eterna. Não há com o que se igualar, mas todos despertarão para o raciocínio, porque quem está comandando a natureza é a energia racional. E despertará todos que aí estão. A cultura racional não divide, o que divide é o pensamento. A cultura racional une todos pelo desenvolvimento do raciocínio. Aí está feita a união da humanidade. Une toda a humanidade, os certos e os errados, e principalmente os que se arrependem dos seus erros, porque o errar é humano e o verdadeiro Deus perdoa o erro de seus filhos. E por isso todos têm o direito do erro e da perdição, construindo a sua verdadeira salvação. A caveira falou demais, por isso morreu. A caveira morreu de tanto falar. A caveira morreu porque falou demais, acabou morrendo. E por isso, caveira, quem te matou foi a língua. Ninguém tem a ver com a vida de ninguém, porque cada qual vive às suas custas. E por isso ninguém tem o direito de se meter na vida de ninguém. Quem não tem mais nada que fazer é que gosta de se meter na vida dos outros. Esses não são racionais, são livres pensadores. E quem pensa já sabe para onde vai se transformar, para as classes inferiores. E todo pensador é julgado pelo tribunal racional. O raciocínio une toda a humanidade e muitos não estão raciocinando, estão pensando. E quem pensa não sabe o que quer. E por isso vive iludido com as aparências. A voz do raciocínio é uma só. É a união de todos. No pensamento, a separação de todos e por isso, no raciocínio a concórdia e no pensamento a discórdia. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 356 do Histórico.